Agora. Então, boa tarde. Agora estamos no nosso primeiro simpósio internacional de terapia neural e odontologia multifocal, médico veterinário e multidisciplinar. Hoje, 17 de abril de 2021, agora são 14 horas e 4 minutos, atrasados um pouquinho, mas fomos brindados com uma apresentação do Dr. Marcelo Gonçalves, o piano, maravilhosa. Conhecemos, inclusive, uma música de autoria do Dr. José Rodrigues. Gratidão pela apresentação, Marcelo. Agora o Dr. Leonardo vai falar para nós sobre terapia neural em propriedades rurais. Deixa eu apresentar de novo o Dr. Leonardo, que pode ser que alguém não viu a primeira apresentação dele. Ele é médico veterinário, formado em 87 pela Federal de Minas Gerais. Medicina tradicional chinesa humana, desde 94, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tem mestrado concluído em 2003, no Departamento de Clínica e Cirurgia, Escola de Veterinária, na Federal de Minas Gerais. Foi a primeira tese de acupuntura em Universidade Federal de Minas Gerais. Especializações: ortopedia veterinária, homeopatia veterinária, shiatsu e massoterapia, terapia floral, iridologia humana, quiropraxia, cromoterapia, medicina ortomolecular, a auriculoacupuntura e a auriculomedicina, especialização em acupuntura veterinária, em 96, na Escola Paulista de Terapias, contenção e captura de animais, autodidata, escritor, professor, aplicação de energia orgânica, em 2003, curso de acupuntura veterinária em Beijing, na China, em 2004, curso de acupuntura humana na China em 2006, curso de estética e acupuntura em Beijing, na China, em 2006, Belo Horizonte, 2009, acupuntura egípcia em 2017, professor e coordenador de cursos de homeopatia e acupuntura veterinária no Instituto Homeopático Jaqueline Pequer, em Campinas, de 99, de 1990 até 2019. Palestrante em inúmeros simpósios, congressos nacionais e internacionais, aulas, palestras, publicações em faculdades, membro fundador da Associação Brasileira de Homeopatia Veterinária, ABHV, membro fundador da Abravet, Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, membro fundador do Instituto Brasileiro de Terapia Neural, IBTN. E aí tem mais umas coisinhas aqui que daí o doutor Leonardo fala para nós. Com a palavra, doutor Leonardo da Rocha Viana. Oi, turma, vamos começar então a nossa próxima palestra. Vamos abrir aqui. E aí, pessoal, apareceu aí para vocês? Ainda não, Léo. Marcelo, queres dar um apoio? Léo, tu clicou ali onde diz embaixo apresentar agora? Cliquei. Já está com a tua apresentação aberta? Sim. Deixa eu finalizar ela aqui, peraí. Ver o que está acontecendo de errado aqui. Ô, Léo, vai à direita embaixo aí no apresentar agora. Aí você vai em tela inteira. Agora vai dar. Aí vai aparecer o compartilhar. Aí você clica na imagem do compartilhar, aí você pode ocultar a barrinha e aí você põe seu PowerPoint. Tá abrindo. Isso. Aí na hora que abrir, você aperta F5, pronto. Aí você pode ocultar aí, Léo, embaixo onde está escrito ocultar, em vez de interromper a apresentação, você pode ocultar isso aí para não ficar em cima da sua tela. Ocultou aí? Beleza. Apareceu? Deu certo. Deu?
Tudo Chegou aí certo. todo mundo ouvindo? Vendo? Vendo e ouvindo, tudo certo. Então tá certo. Vamos lá. O tema da palestra é terapia neural em propriedades rurais. Estamos aí novamente na palestra do primeiro simpósio internacional de terapia neural e odontologia multifocal médico-veterinária e multidisciplinar, né? O pessoal me chama de Léo. Agradecimento muito especial a todos da organização do evento, ao CRMV do Rio Grande do Sul, e também a todos os palestrantes que aceitaram participar desse evento. Muito obrigado a todos. Vamos dar continuidade. Eu tenho me dedicado aí nos últimos 34 anos de vida a estudar medicina natural, energética e terapia neural. Eu me formei para ser cirurgião. Logo depois que eu me formei, eu me especializei inicialmente em ortopedia. Também fui aprofundando em cirurgia geral e também mexi um pouco com cirurgia oftálmica. E depois eu fui descobrindo as medicinas naturais e fui mudando esse caminho da cirurgia para as várias medicinas naturais. Hoje eu me dedico só à parte de medicina natural. Meu currículo aí, essa foi a primeira clínica que eu montei, é o Centro Veterinário em Yang. Montei uma, 5 anos depois montei outra, fiquei com 2. E depois eu vendi essas clínicas e fui fazer mestrado. Eu sou médico veterinário que trabalha com várias espécies animais. Trabalhei na Polícia Militar por 28 anos, aí com cães e equinos, e também atendendo os militares e os familiares deles que precisavam aí de auxílio. Tá? Trabalhei com clínica de pequenos e grandes animais, também trabalhei com silvestres, dei muito apoio ao pessoal do zoológico, IBAMA, IEF, Polícia Ambiental, aí, nesses atendimentos e cursos que eu dava na parte de animais silvestres. Também trabalhava atendendo propriedades rurais, meu pai também tinha propriedade rural, então estava sempre em contato aí com esse aspecto, né? Eu fui criado dentro de uma fazenda, praticamente. E atendendo, então, a todo tipo de espécie animal, sem colocar limite, né, na minha cabeça, nesses atendimentos clínicos e cirúrgicos. Bom, o que a terapia neural vai fazer? Ela vai agir sobre o sistema nervoso, igual nós já falamos, acordando o nosso sistema de autocura e auto-organização. E a partir daí, então, reencontrando o caminho de cura e de equilíbrio no nosso corpo e no corpo dos animais também. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de terapia neural foi com esse senhor, o professor Oswald Kottenbauer, no Congresso Internacional de Acupuntura, que foi realizado em São Paulo em 1994. Eu fui para São Paulo, já tinha me formado no curso de medicina tradicional chinesa, que foram 4 anos aqui em Belo Horizonte, e já tinha me especializado também em homeopatia veterinária, que eu me especializei em 89 e 90, lá em Campinas. E, então, eu tive a oportunidade de sair de São Paulo, junto com o professor Kottenbauer, e nós fomos para o Botucatu, onde ele deu também um curso prático lá, em bovinos, sobre acupuntura. E ele já comentava, então, sobre terapia neural em bovinos, tá? O professor Kottenbauer era um clínico fantástico. Ele palpava a vaca com a tesourinha e, a partir da palpação, ele dava o diagnóstico que a vaca tinha, das suas patologias, sem ter que falar nada com ele. Não precisava falar o que era. Ele examinava o animal e dava o diagnóstico. E nessa época, né, bem antes disso, ele já publicou trabalhos em 1970 com terapia neural em bovino. E esses trabalhos aparecem no livro do Hector Sumano, Acupuntura Veterinária, tá? Essa é uma das técnicas do professor Kottenbauer, já tive a oportunidade de usar, tanto em bovinos como em mulheres, né? É uma técnica para estímulo do útero e da região vaginal,
e dos ovários, onde você estimula o organismo de animais que estão inférteis ou subférteis, né? Ou clinicamente subférteis, e a partir daí, esse organismo, então, vem a conceber novamente. Tá? É uma técnica muito interessante e de uma resposta muito bacana. Bom, nós temos aí esse clássico, né, modelo da terapia neural, mas terapia neural é muito mais do que isso. Isso aí é o que a gente usa para cientificar um pouquinho a terapia neural e mostrar para os pacientes o que está sendo feito. Na medicina veterinária, gente, e em propriedades rurais, é bem mais complexo que essa história de vida básica que a gente usa na terapia neural humana. Tá? O animal doméstico, ele ficou totalmente dependente do ser humano. Com isso, ele perdeu parte da sua intuição e das suas respostas naturais. Tá? Ele não tem escolhas quanto à alimentação, muitas vezes também não tem escolhas quanto ao acasalamento e ao próprio local onde ele vive, onde ele habita. A propriedade rural, por si só, ela é uma intrincada e complexa teia, onde cada animal que tem ali dentro, cada ser humano que tem dentro daquela propriedade, cada vizinho, cada pasto, né, representa uma pequena áreazinha dessa teia. E quando você mexe em qualquer coisa, essa teia toda vai se modificar e vai responder a esse estímulo. Quando se trata de propriedades rurais, como que nós vamos fazer uma avaliação ampla? Tá? A primeira, são questões e objetivos dos proprietários. O que o proprietário tem como objetivo nessa propriedade? Ela é lazer, ela é produção de leite, ela é produção de corte, ela é criação de cavalo, de carneiro, né? Qual é o objetivo dos proprietários e qual é o objetivo da propriedade? E também de cada ser daquela família em relação àquela propriedade, né? Temos também as famílias que moram e trabalham na propriedade, e que vão ser um fator-chave na nossa avaliação para que a gente possa aplicar as teorias da terapia neural dentro dessa propriedade. Os animais domésticos existentes na propriedade também vão ser o nosso objetivo de tratamento. Tá? Ao fazer, né, essa abordagem, o terapeuta neural, ele tem que ter uma abordagem multidisciplinar e multiespécie. Porque, além das espécies animais, inclui também os funcionários que moram e que trabalham nessa propriedade, e ainda a natureza e os animais silvestres que habitam e que passam pela propriedade. Tudo isso vai gerar efeitos no sistema de saúde dessa propriedade rural. Continuando aqui a nossa abordagem de como fazer uma avaliação ampla, os animais silvestres que frequentam a propriedade podem, muitas vezes, serem fatores de adoecimento dessa propriedade ou de estresse para algumas espécies dentro dessa propriedade, né? Como é o caso de morcegos, como é o caso de raposas, né? E aves também, né, que passam pela propriedade, que podem levar a afetar a saúde emocional ou física de seres que habitam nessa propriedade. O sistema de alimentação de cada espécie é outra questão importantíssima, né? Nem sempre o animal come o que ele deveria, mas ele vai comer o que lhe é fornecido. E muitas vezes a gente não está fornecendo essa alimentação, né, para esses seres que moram nessa propriedade rural. Normalmente são bovinos, são equinos, carneiros, né, e aves também, galinhas e outras aves, e às vezes a gente não está fornecendo o que é
mais importante para essas espécies, tá? Levando muitas vezes a deficiências alimentares que vão causar patologias, tá? Outro aspecto muito importante é a prevenção de doenças. Como nós estamos fazendo uma prevenção das patologias que podem ocorrer sazonalmente nessas propriedades, aplicações de vacina, de vermífugos e de drogas, né, que podem ajudar a manter aí a saúde desse rebanho. O efeito teia rural e essa interação entre as espécies também é muito importante, né? O distanciamento de uma espécie para a outra, ou o compartilhamento de pastos e de currais, etc. Até aí, tudo bem, gente? Estão ouvindo bem? Tudo certo, Léo. Tá. Ao avaliar propriedades rurais, nós precisamos estar muito atentos às relações interespécies, né? Nessa foto aqui, nós já temos aqui um burrinho, né, um jumento, uma vaca de leite, um adulto, uma criança, e sabe-se lá o que mais nesse pasto aqui, né? Carrapatos, patógenos, de noite a raposa vem comer aqui a ração da vaca, e muitas outras coisas que podem estar acontecendo, né? Aqui nós temos uma cerca de madeira, aqui atrás já tem uma cerca de arame, então tudo isso vai influenciar. Bom, então na veterinária, quem deve prestar as informações sobre o histórico de vida daquelas espécies ou daquele animal específico que vai ser tratado? A primeira coisa que a gente pensa no peão ou no tratador do animal, né? Que é aquele que está tendo contato mais direto com aquele animal. O proprietário é importante se ele mora na propriedade. Se ele vai lá uma vez por mês, as informações que eles prestam são normalmente muito vagas, né? E muito superficiais. O treinador e adestrador, muitas vezes, também nos dão boas informações. Quem monta aquele animal, no caso de um equino, e compete com ele também, traz muitas informações relevantes. Outro veterinário, que dá assistência, né? Muitas vezes é um veterinário de cooperativa, que dá assistência àquela propriedade, pode também nos ajudar nesse contexto. Essas interações interespécies são bastante interessantes, já que uma espécie pode contaminar a outra espécie, né, através de algumas doenças, né? Então, é muito importante ver como é que está esse espaçamento, né, entre uma espécie e outra, e como é que está essa interação, se ela está uma interação fora do contexto normal. Outras pessoas que podem dar informações para que a gente colha esses dados importantes sobre essa propriedade rural são os vizinhos. Às vezes nós temos uma propriedade que foi comprada há pouco tempo, e os vizinhos que moram ali moram há muito tempo e podem trazer, às vezes, várias informações relevantes daquele local. Os arquivos, né? Pastas e cadernetas de vacina do animal, de pesagem do animal, de vermifugação, né? Então, os arquivos escritos da propriedade. Também avaliar as instalações e as baias que esses animais estão habitando, tá? A baia muitas vezes nos dá informações muito importantes a respeito de maus hábitos desses animais, a respeito de fezes, a respeito da qualidade da água, da ração, né? Como é que está a situação de telhados, se está tendo compartilhamento ali de seres, né, que você não queria que estivesse ali, como morcegos, por exemplo, tá? Ratos, roedores, tudo isso é muito importante na avaliação das instalações da propriedade. Outra coisa também é a rotina de vida e de trabalho daqueles animais. Que horas eles são soltos, a que horas eles são presos, que hora tira leite, a que horas aquele
aquele animal trabalha na carroça, ou trabalha num exercício de montaria, tá? Tudo isso a respeito da rotina da vida daquela propriedade, daqueles animais que habitam ali, podem nos dar informações relevantes que vão servir na busca dos campos interferentes. Essas relações animais e humanas, elas têm ficado cada vez mais complexas. Cada vez mais o ser humano vem artificializando a vida dos animais e pensando e agindo com os animais como se eles fossem humanos, né? Talvez devido à nossa carência, talvez devido à nossa incompreensão do sistema de vida dos animais, mas, como seres humanos, a gente tem cometido vários erros em relação à vida dos animais, sejam de propriedades rurais, ou sejam animais pets que habitam as nossas casas. Proprietários e funcionários, gente, muitas vezes inventam informações, ou mentem intencionalmente, ou mentem por medo, ou por não apresentar a atenção devida ao animal, ou mesmo por hábito, né? Então, muitas vezes, você vai questionar um funcionário sobre uma patologia naquele animal e ele vai falar assim, não, começou ontem que eu vi, né? E você vê que é uma ferida antiga, que já se passou uma semana, que já passou um prazo bem maior, do que o funcionário está, ou por desatenção, ou por medo, mentindo sobre aquele quadro, né? Isso é bastante comum. As questões emocionais, né? Nos animais de propriedades rurais, esses animais ficam presos nas baias ou ficam soltos nos pastos. Como é que é essa interação entre esse cavalo, esse proprietário, esse cachorrinho, tá? Algum deles está com ciúme um do outro, às vezes o cavalo está com ciúme do cachorro, o cachorro está com ciúme do cavalo. Os pets também de propriedades rurais, né? Eles apresentam patologias diferentes dos pets de apartamentos, tá? Então, isso é outra coisa bem interessante de ser observada quando se trata de propriedades rurais. Aqui eu coloquei, né, sobre um animal que aparentemente apresenta uma feição de depressão, tá? Então, só coloquei aqui um textozinho, né, que depois da castração o animal ficou mais depressivo. Normal, isso é bastante normal. É uma depressão pela própria queda dos hormônios de testosterona, tá? Mas que vai se refletir na saúde física e comportamental e emocional desse bovino, tá? E que muitas vezes o proprietário ou o funcionário vão nos relatar isso. Ele ficou mais triste depois que fez aquela cirurgia nele, tá? Ele está mais deprimido, ele está mais quieto, tá? Então, isso pode acontecer e deve ser observado por nós, que estamos ali para ajudá-lo. Na veterinária, nós operamos muito menos do que em humanos e de forma mais direta, de forma emergencial, preventiva, né? As cirurgias não buscam padrões estéticos. Com isso, nós temos menor formação de campos interferentes, mas essas cirurgias, essas cicatrizes cirúrgicas, passam a ter uma importância maior, tá? Já que são poucas cirurgias, essas cicatrizes, muitas vezes, são locais onde o corpo acumula informações, tá? E elas acumulam essa informação tanto antes como depois, tá? Tanto eventos anteriores à cirurgia como posteriores à cirurgia podem ficar acumulados em torno dessa cicatriz cirúrgica. Bom? Tudo bem aí? Tá indo bem? Tudo certo. Ótimo.
Outra coisa que é importantíssimo é o respeito ao sistema de alimentação e também a qualidade da água da propriedade rural, tá? Nós temos um sistema digestivo diferente, né, entre ruminantes, onívoros, herbívoros, e cada ser da fazenda, cada ser daquela propriedade rural, se é um carneiro, se é uma vaca, se é um cavalo, se é um suíno, eles vão, então, precisar de uma alimentação específica, né? Não é comprar um tipo de ração que vai servir para todo mundo, porque não é assim que funciona, né? Muitas vezes a ração que serve para um animal vai gerar patologia em outra espécie, né? Uma ração de galinha, ela vai dar problema no equino, porque tem certas substâncias ali que levam à intoxicação do equino. Então, isso tem que estar muito bem observado pelo veterinário, que vai dar assistência a essa propriedade, tá? E às vezes isso acontece. Ah, doutor, acabou a ração do cavalo, eu dei a ração da galinha, ele gostou muito, só que adoeceu o cavalo, tá? Então tem que estar muito atento a esse tipo de ocorrência que pode acontecer e que é muito comum de acontecer no interior. Bom, além dessas perguntas do histórico de vida, do que mais nós estamos nos esquecendo, né? Exame clínico adequado, gente. É importantíssimo. Aqueles animais que são objetos da sua ida naquela propriedade, né? Que você faça um bom exame clínico nesses animais, tá? Isso vai te ajudar muito a determinar se aquele animal precisa de tratamento e qual tratamento ele precisa, tá? A avaliação de exames, gente. Exames de imagens, exames laboratoriais, né? Hoje nós já temos colegas que levam aparelho de raio-x na propriedade rural, né? A gente colhe amostras e manda para os laboratórios na cidade para fazer determinados exames que vão confirmar ou não aquela lesão ou aquela patologia que nós estamos investigando. O médico veterinário não pode se esquecer do seu grande papel, né, na avaliação das zoonoses e nas doenças que as pessoas que moram naquela propriedade rural podem adquirir, né, e que podem comprometer, inclusive, a sua saúde e a sua vida. Então, as zoonoses são de responsabilidade do médico veterinário. Posturas corporais, expressão facial dos animais também, gente, tá? Isso é bastante importante na nossa avaliação. Quando a gente observa um animal, seja de perto, seja à distância, isso vai ser muito importante. E fazer associação das informações com a clínica do animal. Isso é importantíssimo na medicina veterinária, tá? Não confiar muito nas informações faladas, ditas pelas pessoas, mas sim fazer uma grande associação entre aquilo que você está vendo, entre o exame clínico e as informações que nos são fornecidas. Observar as feições, observar os olhares, quem está de bem com quem, esse aqui está um pouquinho mais deprimido que esse, né? Então, a gente deve estar atento aos olhos dos animais, às narinas, a boca, a posição, como é que esse animal descansa o pescoço aqui na baia, né? Se essa baia está adequado para esse animal, por quanto tempo no dia esse animal está passando dentro da baia. Então, tudo isso é bastante importante na nossa avaliação e nesse olhar terapêutico neural para uma propriedade rural. Tá? Qual a temperatura está ficando essa baia aqui? Isso aqui é uma baia adequada para um local frio ou para um local quente, tá? Tudo isso tem que ser pensado e observado. A interação social, visual que acontece entre esses animais. Um animal que não enxerga outro da mesma espécie desenvolve patologias comportamentais e emocionais. Então, é muito importante que o animal possa colocar a cabeça para fora da baia e enxergar os seus colegas, se comunicar com ele através dos relinchos, dos olhares, né?
isso aí vai ter uma importância muito grande no papel social daquela comunidade que mora ali naquele local. Conhecer também, gente, as diferenças características e anatômicas de cada espécie que tem naquela propriedade rural, tá? Porque até de raça para raça, né, a musculatura aumenta ou diminui, o pescoço afina ou engrossa, e isso também, na hora de fazer as aplicações neurais, vai ter uma importância grande. O que mais que vão ajudar no nosso diagnóstico veterinário? Uma coisa que, normalmente, né, a gente faz muito pouco em humano, mas avaliar fotografias e filmagens do rebanho. Isso é bastante importante, isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo, né, de dar um diagnóstico de uma hérnia diafragmática num canino de um dos nossos alunos, só pelo videozinho que ele me mandou. É claro, ele confirmou depois, através dos exames de imagem, né? E tive a oportunidade também de dar um diagnóstico de tuberculose numa vaca, através de um filminho que uma cliente minha me apresentou, tá? Então, já deu o diagnóstico, falei, vai fazer o exame, e com isso já teve que sacrificar alguns animais da sua propriedade rural, porque tinha 4 animais que estavam com tuberculose. Tá? Então, essas fotos e esses filminhos são interessantíssimos para o veterinário, porque muitas vezes ele está longe da propriedade rural, e isso já pode chamar a atenção dele, para ele adiantar algumas questões na abordagem daquela propriedade rural. Tá? A avaliação das instalações das baias é importantíssimo, porque o animal mora ali, então ali ele demonstra vários sintomas das suas patologias, físicas ou emocionais, avaliar os hábitos e a alimentação daqueles animais, observar os animais de perto e à distância, porque eles mudam o seu comportamento quando ele está te vendo, e quando você está mais longe, ele fica, às vezes, mais à vontade. E com isso, você consegue observar coisas que ele não faz quando ele está perto, quando você está perto dele. Avaliar a ficha clínica e o histórico de cada paciente também é muito importante. Se o animal fez a cirurgia, quando que foi essa cirurgia? Aqui tem um livrinho que a gente anota tudo, né? Então, nesse livrinho, ou na ficha particular do animal, você vai ter uma gama de informações que muitas vezes não são prestadas pelo assistente, pelo capataz, né, daquela propriedade. Bom, quais informações podem ser obtidas por uma fotografia? Então, é muito interessante isso daqui, né? Quando a gente pega um potrinho desse aqui e vê esse rabinho dele aqui cheio, todo irritado, né? Mostra que ele está coçando essa cauda, provavelmente esse potro tem verminose, tá? A gente vê aqui, ó, os jarretes dele, né? Fechados para dentro. Então, isso aqui pode nos trazer complicações futuras. Então, aqui a gente vê novamente já a cauda toda esfareladinha, né, por causa dos vermes. A gente vê uma mancha aqui, que muitas vezes é a herança do pai, tá? Interessante para a gente saber de quem que ele é filho. Às vezes, essa égua pulou a cerca, eu não sei de quem que é pai. Muitas vezes essa mancha aqui vai nos trazer quem que é pai, às vezes é até o cavalo do vizinho, tá? Então, aqui a gente vai ver também, né, uma região com mais edema no boleto, talvez seja uma tendinite, tá? A gente vê a pelagem, essa fêmea está amamentando, então a pelagem dela é uma pelagem que demonstra não está brilhante, tá? Então, nós temos que vermifugar a égua e vermifugar o potro. Ela saiu de uma gestação, tá? E a pele dela demonstra que ela está gastando muita energia ao cuidar desse animalzinho. Como ele está com verme, ela provavelmente também vai estar. A gente trata dos dois. Aqui a gente vê a coloração do casco, o brilho do casco, né? Então, uma fotografia, gente, ou um filminho, podem nos dar informações muito relevantes, né?
Se esse animal fica aqui, essa é uma boa cerca para equino. Esse potrinho aqui já está aqui numa cerca de arame liso, que não é adequada para equino, principalmente para potros. Eles costumam se machucar muito nesse tipo de cerca. Tudo isso, o médico veterinário tem que estar atento, e o terapeuta neural mais ainda. O que mais que pode ajudar no nosso diagnóstico veterinário da propriedade rural? Verificar a idade do animal, tá? O histórico cirúrgico de partos e de abortos. Tá? Isso também vai nos trazer, né, essa idade aqui, se esse animal ainda está apto à reprodução, se não está, como é que está a dentição. Às vezes o animal está perdendo dente de tão velho que ele está, ou não está conseguindo mastigar adequadamente. Essa verificação da idade é muito interessante para nos alertar para uma série de patologias da idade. Essa relação animal-humano na vida e no esporte também, né? Como é que ocorre isso daqui, principalmente com os equinos, como é que essa relação do filho do dono com aquele animal, do empregado que trabalha ali, usa aquele animal para fazer o pastoreio, como é que está? Como é que é essa relação, né? O animal agora só está ficando na baia, porque aquele peão que montava nele foi embora da propriedade, e esse animal começa, então, a entrar, às vezes, num quadro depressivo, tá? Porque está ficando inútil dentro da baia, ou porque não está mais fazendo seus passeios matinais. Então, tudo isso tem que ser observado. Essa relação também entre animais e as patologias reprodutivas. Está tendo muito aborto naquela propriedade? Será que é uma bactéria? Será que é um vírus? Né? Será que é uma erva daninha que tem no pasto que está causando esses abortos? Isso tudo tem que ser observado e é uma investigação, né? É como um detetive buscando provas do que está acontecendo naquela propriedade rural. O histórico de pesagens também, né? Ele ajuda muito a mostrar quais animais ali estão com peso inferior, estão emagrecendo, não estão ganhando peso, porque já existe uma patologia subclínica naquele animal. Então, é muito importante estar avaliando esse histórico de pesagens. A avaliação dos pets em propriedades rurais, gente, é diferente da avaliação num pet que mora numa casa, numa grande cidade, ou que mora num apartamento. Eles estão sujeitos a outras questões, tá, que acontecem ali naquela propriedade rural, né? É um coice, é um ouriço cacheiro, é um espinho, né? É uma picada de cobra, coisas que normalmente não acontecem, né? Numa grande cidade, é picada de vespa, né? Enxames de abelha, é uma série de coisas que podem estar acontecendo com esses pets dentro das propriedades rurais. As patologias são diferentes. Oi? Leonardo, com licença, somente para lhe avisar que ainda temos 7 minutos. Ok, vamos lá. Vamos tocar o barco. Então, vamos observando aqui, né, gente, as distensões abdominais das grávidas e os campos compressivos que vão se formando aí, são outra observação importante. Os traumas pélvicos uterinos, a questão do puerpério e as questões da glândula mamária, nós temos que estar bastante atento aí, porque isso aí causa bastante campo interferente nos animais de propriedades rurais. Uma vez que aquele indivíduo, né, qualquer seja a sua raça, vira mãe, o seu comportamento muda completamente, ela fica muito mais responsável, ela fica mais madura, e a gente observa muito isso em propriedades rurais, né? O nascimento, cordão umbilical, o pós-parto, o cuidado com a cria, como é que aquela fêmea age com aquela cria, tá? E quais são os possíveis campos interferentes que são gerados a partir daquele parto. Como fica esse tratamento dos filhotes, né, que a mãe morre, que não tem histórico de vida, ou que são comprados, onde é que nós vamos buscar esses campos interferentes? Isso é uma questão bem relevante aí para a gente. A onfaloflebite e as suas consequências, né, a curto e a longo prazo na vida daquele animal, e como nós vamos tratar esses campos interferentes com a terapia neural. A terapia de rebanho, né, é importantíssima no desenvolvimento de trabalhos, e a gente pode, sim,
desenvolver uma palavra que eu não gosto, chama protocolos, para tratar rebanhos, e a partir daí gerar dados interessantes científicos, né, que possam validar uma técnica. Ou nós vamos individualizar aquele animal dentro do rebanho, tá, para que a gente possa tratá-lo e conhecê-lo melhor. As características individuais que acontecem de liderança, né, aquele animal que anda à frente do rebanho, aquele animal que protege o rebanho, né, os cuidados com a cria, como é que esses filhotes se locomovem quando está tendo uma migração de matilha, né, ou de bando, como é que eles ficam no centro, os mais frágeis ficam no centro do bando. Então, todas essas observações nos ajudam a conhecer aqueles animais perante os seus colegas que moram ali com ele. As características de espécie, genéticas, raciais e de reprodução, como nós podemos melhorar isso, e também como podemos piorar, né? Aqui nós vemos animais sem chifre, esses animais são mais predados por onça, que animais que têm chifre, tá? A mochação, isso aí gera um campo interferente que pode refletir na vida inteira daquele bovino, tá? Aquela agressão ali. E muitas vezes, mexendo naquele local ali, nós vamos, então, diagnosticar um campo interferente importante, tá? Que pode ser tratado. Aqui a discorna, né, e os animais com chifre. Os animais com chifre, às vezes, têm mais saúde do que os descornados. A abordagem de rebanhos leiteiros, tá? Aqui é a fazenda de Jersey, que eu cheguei a trabalhar. Aqui uma técnica, essas vacas desenvolveram uma bactéria nos olhos, né, a bordetela. Então, eu fazia aplicações no saco subconjuntival de procaína para prevenir as lesões, tá? Esse animalzinho não teve jeito, ele teve uma perfuração do globo ocular por causa dessa bordetela, então eu tive que fazer uma enucleação do olhinho desse bezerro, tá? Foi a última cirurgia que eu fiz aí, foi essa enucleação, tá? Então, fiz o tratamento, e fiz neural, e fiz também a remoção do globo ocular, e depois um novo tratamento. Ele ficou ficou ótimo depois. A parte imunológica, né, como que a gente vai usar a terapia neural na abordagem aí da figueira, dos fungos e tudo, nos bovinos, tá? As patologias podais, como nós vamos tratá-las e como nós vamos preveni-las, campos interferentes que se formam, castrações, tá? A época de castrar é importante, meu pai sempre falava, quando for castrar, deve castrar na lua minguante, porque nas outras luas incha muito, tá? Então, isso aí foi avaliando o que os funcionários falavam, ele mandava, castra 20 leitões agora, semana que vem castra mais 20, vamos ver qual vai inchar menos. E aí, observando, então, a influência da lua nas cirurgias. Bem interessante também, né? Campos interferentes, formações de hérnias inguinais, hérnias escrotais, são bastante comuns também em suínos, né? O nosso sistema de produção, aqui um slide para vocês pensarem, né? E se fosse você, que estivesse naquela gaiola, né? Como é que você estaria se sentindo? Então, se colocar no lugar daquele animal, tá? Para pensar se o que nós estamos fazendo naquela propriedade rural está bom, está adequado, aquele animal está feliz ali, tá? A terapia neural em equinos está começando com um propósito muito interessante. Nós temos aí o desenvolvimento de várias raças, cada raça tem a sua especificidade e também a sua facilidade de desenvolver patologias, né? Os cavalos tordilhos vão desenvolver muito mais melanomas, melanosarcomas, que as outras pelagens de equinos, tá? Os hábitos, tá? Quando a gente vê um cavalo mordendo a baia, ou engolindo o ar, né? Ele tem um problema físico, um problema odontológico, ou é só um problema comportamental? Nós temos que vasculhar, tentar entender, para que a gente possa ver aonde que nós vamos tratar esse animal para ter resultado,
tá? Então, as aplicações também podem ser usadas em machos e em fêmeas para aumentar a fertilidade, né, a nível testicular, de bolsa e pontos de acupuntura, tá? Esse é um cavalinho que nós trabalhamos com ele aí para desenvolver as suas questões espermáticas. A acupuntura também pode ser usada associado a esses tratamentos, tá? A gente vai fazer palpações nos animais, e eles também vão nos ajudar a mostrar áreas de dor, áreas que ele não está satisfeito, né, quando você pega, e isso pode te dar dicas sobre campos interferentes. Posicionamento do animal dentro da baia pode nos dar muitas informações, né, um animal com cólica aí dentro da baia, sofrendo, e quando você vai ver, ele tem enterólitos, são pedras, né, que se formam, concreções que se formam dentro do intestino e que são de difícil diagnóstico, né, seria uma cicatriz fantasma aí, tá, a nível intestinal. A avaliação das baias, a avaliação dos excrementos dos animais são bastante importantes na avaliação das propriedades rurais, a importância das medições e das pesagens, tá, a odontologia equina está desenvolvendo muito, tá? Nós temos aqui para uma fístula, né? Que é um problema dentário. Esse dente tem que ser extraído, tá? Isso também traz consequências. O animal que fica preso dentro da baia pode desenvolver uma série de vícios, esse que come a beirada da baia, né? E esse animal também pode ficar mais depressivo, que é um animal. O equino foi feito para ficar solto e não para ficar preso dentro de uma baia. As feridas, que são muito comuns em equinos, né, que a gente vai tratar com técnicas locais ou loco-regionais, cauterizando, mais feridas. Pontos de acupuntura que tem nesses locais podem também nos dar dicas e nos mostrar locais onde a gente pode também fazer as aplicações neurais, tá? Em pontos de acupuntura que tem na pata ou em qualquer parte do corpo. Por que esses pontos são importantes? Porque como eles são pontos de menor resistência elétrica, eles são áreas de grande acúmulo de informação e podem se tornar facilmente campos interferentes. Que a gente vê pelo casco do animal, né? Olha a diferença do casco aqui para baixo, aqui para cima, né? Demonstrando que tem mais ou menos 2 meses que esse animal está passando por um processo de doença, tá? Porque o crescimento do casco é em torno de 1 a 1,5 centímetros ao mês. Então, a gente vê que nos últimos 2 meses esse animal está passando por uma transformação. Aqui, peças anatômicas nos ajudam a entender campos interferentes internos, né? Essa aqui é uma peça normal do seu vídeo à esquerda, e essa aqui, uma peça de laminite, né? O que está acontecendo aqui com o descolamento das placas aqui, por causa de uma lesão interna dentro do casco, que só pode ser avaliada com um raio-x. Tá? Lembrando mais uma vez aí do veterinário nas zoonoses, aqui são lesões de varíola bovina, tá? Que afetam muitas vezes as mãos dos tiradores de leite. Muito bem, a nossa palestra está chegando ao final. Tem mais um slide aqui, para aquele que tiver interesse, do que vai ser o nosso próximo curso de tratamento de manchas e tatuagens, técnica loco-regional e técnica do umbigo. Tá bom? Então, vocês podem fazer a foto aí, entrar em contato com a Kátia, para fazer a inscrição, aqueles que se interessarem. É um assunto polêmico, sem dúvida, mas eu acho que vai deixar vocês bem maravilhados aí com os resultados daquilo que vocês vão aprender. Doutor Leonardo. Meu contato está aí nesse slide também. Podem fazer contato comigo para tirar as suas dúvidas. Pode falar, Elias. Coloca os contatos no chat, tanto o seu quanto o da Kátia, para fazer a inscrição para o curso, né? Aí o pessoal tem acesso fácil também. Ótima ideia, tá? Então, vamos encerrar aqui. Aqui seria uma lista de patologias zoonoses mais comuns que a gente vai encontrar, né, nas propriedades rurais. Tá? Vamos finalizar aqui. Vamos fechar. Vamos abrir. Muito obrigada, doutor Leonardo. Já temos comentários aqui no chat. Doutor Marcelo Gonçalves
Parabéns, Léo. Muito impressionante como, ao ouvir palestra de outra área, podemos abrir o nosso pensamento. Que bom. A Cecília Eu, agradecendo. eu já saí aí da palestra? Não, Léo, ainda aparece a tua tela. Agora. Agora, ok, tudo certo. Ok. Então, o pessoal está aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que é um tema difícil para os terapeutas neurais. Eu acredito que nós temos pouquíssimos terapeutas neurais tratando grandes animais, né? A maioria dos terapeutas neurais veterinários tratam principalmente caninos, alguns felinos também, mas principalmente pets, né? Mas, pelo exemplo que eu dei do professor Kottenbauer, né? Ele era da Áustria, ele já faleceu, a gente sabe e a gente vê que os resultados em grandes animais também são fantásticos, tá? Eu tenho pergunta, se ninguém tem, com licença. Já fiz umas quantas listas aqui, né? A Cristiane Gonçalves, sempre bom te ouvir, Léo, e aprender muito contigo. A Cris é a nossa querida amiga, colega homeopata aqui, acupunturista agora também. Léo, olha só, pergunta assim, minha, né? Que tu estava falando nessa questão de sistema, né, do meio rural. A gente sabe que quando usa terapias holísticas e energéticas, a gente não trata só o indivíduo, a gente também, de certa forma, atua no outro. Tu tens observado isso, Léo? Tu foi chamado para tratar, sei lá, um cavalo. Tu observa que isso reverbera de alguma forma em outras espécies, inclusive a humana, e no meio ambiente? Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Uma vez uma moça veio queixar para mim que os resultados dela estavam inconsistentes. Ela montava um garanhão e fazia hipismo clássico, tá? E os resultados dela eram muito inconsistentes. Uma hora ela ganhava a prova, outra hora ela ficava em último, tá? E eu conversei com ela justamente sobre o ciclo menstrual dela em relação ao cheiro que ela exala, e por isso o comportamento do garanhão semanalmente tinha uma resposta diferente, né? Então você pega uma mulher, ou ela monta um cavalo castrado, ou ela monta uma égua. Ela não deve montar garanhão, tá? Então, coisas muito simples, né? Mas que a gente vai observando. E a partir do momento que ela entendeu isso daí, que ela era uma grande, montava muito bem, né? E quando montava animais de outras pessoas, às vezes o resultado dela era muito melhor, tá? Então tem que haver uma formação de dupla, né? De equipe na questão esportiva. E a gente observa que quando a gente trata um indivíduo, a gente muda a casa toda. O que acontece na propriedade rural, né? Eu sempre atendia os funcionários. Eles pediam para eu me tratar deles, né? E dos filhos deles também, porque ele via um veterinário chegar lá e ter uma abordagem totalmente diferente dos outros e via o resultado. Então, eles pediam para que eu os tratasse. Mais impressionante ainda que isso, Elise, é quando você tem uma reação no indivíduo que não foi tratado. Por 3 vezes eu já tive a oportunidade de tratar uma pessoa e a mãe dela passar mal. A mãe dessa pessoa, né, dessas foram mulheres, a mãe passa mal quando você trata o filho. Às vezes a mãe está na sala ao lado, né, está na sala de espera, mas às vezes a mãe está a quilômetros de distância. É onde eu falo, terapia neural não é uma coisa simples. Ela é uma coisa extremamente complexa. Como é que essa procaína, né? Quando a gente fala também do tratamento à distância, através de uma fotografia, né? Como é que essa procaína consegue chegar nessa pessoa, né? A gente já demonstrou para vocês alguns tratamentos à distância também. E isso acontece também nas casas e nas propriedades rurais. A mudança de um indivíduo causa alteração naquela teia que eu mostrei para vocês e mexe com vários indivíduos ali, tá? Ninguém está sozinho. E naquela propriedade que tem um equilíbrio,
né, ou um desequilíbrio, mexe em um ou dois e tudo muda. É muito interessante o funcionário que trabalha na fazenda, ele observa muito mais. Então ele fala, doutor, você tratou aquele, mas tinha um outro que tinha ciúme dele, agora é só amigo. Eles eram meio inimigo, depois que o senhor tratou dele, ele ficou amigo daquele outro. Então é muito interessante isso daí que vai acontecendo. Sabe, é um efeito dominó, é um efeito em cadeia mesmo que acontece. E isso é muito interessante, porque não é só dentro daquela espécie, mas mexe nas outras espécies também que moram naquele local. Que lindo isso, né? E a gente pode, aqui a Selma coloca assim, a procaína é quântica. E eu também me lembro dos campos morfogenéticos, né, de Sheldrake, também é fantástica as explicações, né? Alexandra pergunta, por onde eu posso começar na área neural? Tu indica quais cursos? Eu indico o meu, mas por quê, gente? O curso presencial, ele é muito melhor. Porque, na verdade, quando você faz um curso à distância, né, terapia neural é para ser sentida. Não é só para ser aprendida teoricamente, né? Mas eu acho que toda oportunidade que você tem de fazer curso, você deve fazer, para que você aprenda. Não é um curso que vai te fazer terapeuta neural, tá? São vários livros, vários cursos, vários estudos e várias experiências que vão te transformar num terapeuta neural, tá? E não fique com bloqueio de espécie. Tratar de um ser doente é tratar de uma célula doente. Tá? Doutor Leonardo, mais uma pergunta. O senhor estava falando ali em questões de ferida, e aí eu lhe pergunto, para quem não sabe de terapia neural, né? A procaína tem ação antibiótica? Essa vai ser a palestra da Bruna, não vou nem falar. Ótimo. Tá? A Bruna entra agora às 15 horas. E laminite, como que é a terapia neural? Bom, laminite é um quadro bem complexo, que começa inicialmente com a prevenção dela. Tá? Existem algumas causas para a laminite, uma delas é a alimentação errada. Tá? Excesso de milho, excesso de cana, muitas vezes vão levar a patologias intestinais que vão levar à laminite. Tá? No quadro agudo da laminite, o que eu indico? Sangria. É o tratamento mais básico, mais antigo e mais eficaz numa laminite aguda. Tá? E, posteriormente, ou logo em seguida, né, eu tenho indicado a terapia neural loco-regional, principalmente para os anteriores, que é onde dá mais laminite. Você pode ter nos 4 membros também, tá? Laminite também ocorre em vaca, tá? Muito menos do que em equino, mas também ocorre em vaca. Então, a gente usa 2 garrotes e pega um vaso e aplica 10 ou 20 ml de procaína naquele vaso, e mantém o primeiro garrote por 3 minutos, o segundo por 5 minutos, e aí você vai ter uma irrigação, né, daquela pata e daquele casco, e o grande efeito anti-inflamatório que a procaína tem vai ajudar bastante naquele quadro clínico. Tá? Quando você já pega uma laminite crônica, aí a situação é muito mais grave, porque o efeito, né, de lesão e morte daquelas células já ocorreu. Uma última pergunta aqui, que o nosso tempo também já esgotou. O Cláudio Raio. Qual técnica de terapia neural, professor Léo, você usa para aumentar a fertilidade de vacas? Que você mostrou no início da apresentação. Tá, é uma técnica que faz com que a procaína banhe útero e ovário, tá? Essa técnica pode ser usada em qualquer espécie, tá? É claro, a gente deve buscar a causa da infertilidade ou da subfertilidade, tá? Mas a gente observa, né, que quando você faz estímulos ovarianos, uterinos, vaginais também, tá? Tem pontos vaginais para se fazer esse trabalho, tá? Você tem um sucesso bem interessante, tá? Tem pontos também de acupuntura que estimula o ovário,
tá? Que podem ser utilizados. E, é claro, a avaliação da vulva daquele animal é importante, né? Esse animal faz uma pneuvagina, esse animal defeca sobre a vagina, qual que é o ângulo vaginal desse animal, tá? Então, tudo isso tem que ser observado também. Não é simplesmente aplicar procaína ou fazer a terapia neural, tá? Tem casos que vai ser necessário, às vezes, uma cirurgia, né? Naquela vulva, naquela vagina, para que você possa ter um melhor efeito depois dessa fertilidade, tá? Então, cada animal é único, tem que avaliar a idade, tem que avaliar a genética daquele animal, a conformação física e também abortos e partos distóxicos. Parto distóxico causa muito campo interferente nessa área e que pode ser muito ajudada com a terapia neural. Lembrando que o útero vai aí aumentar 30 vezes, né? Aquele bichinho mexendo lá dentro, quando é gemelar, então pior ainda, causa uma série de pequenas lesões uterinas que podem gerar cicatrizes tóxicas e, com isso, um quadro de subfertilidade ou de infertilidade. Léo, o Térbio pergunta, Léo, e os pontos lado da cérvix para a infertilidade? Também são interessantes. Nós temos 3 pontos de cada lado, um acima e um abaixo, tá? Podem ser usados também. Normalmente a gente utiliza uma agulha mais longa para pegar toda aquela região vaginal. Mas tem que ver a causa dessa infertilidade, tá? Não é pegar e fazer em todo mundo da mesma forma, não é assim. Não parece o nome para nós aqui no chat. A pessoa comenta, com essa palestra do Léo, podemos ajudar um pouco pessoas da roça sem condições financeiras a resolver problemas dos seus animais. Obrigada. Que bom, mãe. Então, com isso, eu quero agradecer a palestra do Dr. Leonardo da Rocha Viana, em nome da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, CRMV Rio Grande do Sul. O Léo mesmo foi o idealizador do simpósio, o diretor científico, né? E só gratidão, Leonardo. Tenho certeza que está todo mundo gostando, não só da tua palestra, mas de todo o simpósio, muito comentado, muitos inscritos. Então, gratidão mais uma vez. Que bom. Às 5h30 nós estaremos aí apresentando também 3 trabalhos científicos, dois trabalhos científicos e um caso de câncer, tá? Que bem interessantes também para a gente poder trocar ideias aí. Um abraço, muito obrigado a todos. Natália, podemos encerrar, então, essa